Opa, gente, boa noite a todos e a todas do Facebook. Mais um dia de estudo da mediunidade e hoje nós vamos falar sobre a obsessão, nós vamos falar ainda sobre os obsessores, nós vamos falar sobre essas classes de obsessores. E é um estudo que nós estamos fazendo todas as quintas-feiras e que estávamos fazendo já quando tivemos que interromper por conta do coronavírus, né? E nessa interrupção, naturalmente, que as pessoas precisaram se afastar daqui do SEC e não estavam tendo a oportunidade de estudar sobre mediunidade, principalmente os médiuns que nos acompanham. Hoje nós estamos com algumas pessoas aqui, tá certo? Mas mantemos também a comunicação e vamos manter essa comunicação ao vivo sempre, transmitindo tudo para vocês. Naturalmente, não é um assunto vasto, nem é um assunto que todos se interessam, mas é um assunto que os médiuns, e nós consideramos que temos muitos médiuns por aí, e muitas pessoas que se interessam, principalmente pelo fato de sentirem alguma coisa, né? De sentirem algumas impressões, algumas sensações, algumas emoções que lhes tomam de uma hora para outra e que as pessoas geralmente não sabem por que estão sentindo isso tudo. E o estudo se propõe exatamente a isso, a trabalhar essas energias, né? Trabalhar de uma forma mais intensa todas essas energias. Pode chamar, Michele, as meninas, elas estão ali esperando alguma coisa, pode chamar para poder entrar. Pode sentar, inclusive, aqui, não tem problema nenhum, pode entrar. Estão todos aqui de máscara, de luvas, tá certo? Amélia, aparece só aqui, só para mostrar que você está de luva e de máscara. Olha aqui, ó. Aqui está todo mundo preparado, luva e máscara, tá certo? Mais prevenido só se for dois. Vamos lá, pode sentar. Então, na realidade, nós estamos exatamente com um trabalho do estudo da mediunidade, estamos com algumas pessoas que são médiuns, estão aqui, mas naturalmente nós vamos fazer a reunião da forma mais segura possível e vamos trabalhar estudando a mediunidade e continuando os nossos trabalhos, porque não é só o trabalho do estudo da mediunidade, como todos sabem. Parou? Parou? O Data Show. O Data Show não tem problema não. Tá? O Data Show é porque se você passar muito tempo com ele, ele termina dando um apagãozinho. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, na realidade, quando nós trabalhamos o estudo da mediunidade, não é só o estudo da mediunidade. Nós temos, além do estudo da mediunidade, nós complementamos com o trabalho que nós fazemos dentro da sala mediúnica, fazendo a parte de desobsessão, tá certo? Conversa com os espíritos, um bate-papo que nós fazemos, colocamos o nome das pessoas para vibração. Portanto, é um trabalho bem extenso, né, com a espiritualidade. Quando nos dias normais nós começamos às 7 e terminamos de 8h30. Hoje nós vamos começar naturalmente às 7, estamos começando às 7, vamos terminar às 8. E aí vamos ter meia hora para preparar lá o ambiente, para deixar o ambiente higienizado, com tudo prontinho, já está pronto lá, mas aí nós vamos entrar e vamos conversar lá. E lá nós vamos ter uma live pelo Zoom, para que os outros médiuns participem também da reunião, que é mais particular, que não é uma live através do Facebook, das redes sociais, mas sim através do Zoom, que particulariza a reunião, né? Onde todos podem participar, onde todos podem se comunicar. Então é uma reunião aberta às outras pessoas também. E hoje nós vamos falar, gente, sobre as obsessões, tá certo? Porque na realidade, médiuns, né? Quem são médiuns? São todas aquelas pessoas que recebem a influência dos espíritos. O médium já está dizendo, é o intermediário entre o plano extrafísico e o plano físico, entre o plano astral e o plano esse plano material que nós estamos, né? Na realidade, o médium ele é o intermediário dessas comunicações. Só é considerado médium aqueles que têm de forma eclosiva a mediunidade em suas vidas, quer dizer, que sentem, que veem espíritos, que escutam os espíritos, que sentem a presença deles quando entram no ambiente, que adoecem até quando passam por determinadas influências espirituais. Nós que somos médiuns passamos muito por isso, só botar o nome e continuar. Contou? Pronto. Então, é porque de vez em quando está dando essas paradas, eu não sei por que é que isso está acontecendo. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que está a estrutura, porque senão vai parar demais. Oi?
Meu Deus do céu. Então é porque não está saindo som. Se ele ligou é porque não está saindo som. Eu acho que tem que entrar, Michele. Tu entra aí no teu para ver se está saindo som, se é isso. É porque todas as vezes que alguém liga, eu já disse a Augusto que não adiantava, né? Mas não. Tá saindo som, gente. Tá saindo som. Tá. Bom. Então, se está saindo som, então ele ligou por algum outro motivo. Acho que quis avisar alguma coisa, tinha parado, travado, alguma coisa desse tipo. Bom, se vocês perceberem qualquer coisa, se for interrompida a comunicação, é só ligar para a Flaviana, tá certo? Ligou para a Flaviana, ela vem avisar aqui a gente que parou, né? Que parou, que foi interrompido. Agradeço até o pessoal que fica tentando ajudar, porque na verdade dá uma aflição danada mesmo. Você vê a coisa parando, travando, você está querendo, né, ajudar, está querendo auxiliar, tá certo? Bom, gente, como eu ia dizendo, o estudo da mediunidade ele é exatamente para isso. E hoje nós vamos falar sobre esses obsessores, que são exatamente esses espíritos que vêm, porque nós temos uma sensibilidade muito grande, e isso é extremamente compreensível, tá certo? Todas as vezes que a gente sente um espírito perto da gente, a gente sente as sensações que o espírito sente. Se o espírito morreu com algum problema no estômago, nós começamos a enjoar, a sentir dores no estômago, a sentir as impressões que o espírito sentia quando estava vivo. E o que ele está sentindo agora, mesmo na erraticidade. Mas Wagner, espírito sente dor? Sente, gente. O espírito sente dor. Michel, se puder, liga, senão fica reverberando. Não se preocupe não, que se por acaso der algum problema, eles já vão avisar aí nesse avisozinho do próprio telefone. Vê só, então, na realidade é assim, o espírito sente dor, lógico que sente, veja só. Todo espírito que ainda está muito densificado nessa dimensão, nessas 3 dimensões que nós temos, quando ele vai para a espiritualidade, se ele não está consciente de que desencarnou, ou então se está consciente e está muito conectado às coisas da matéria, ele sente as mesmas impressões, porque tudo, gente, tudo está no pensamento. Nós temos assim, o nosso pensamento é que produz a doença ou a saúde, o bem-estar ou o mal-estar. Somos nós que alimentamos o nosso próprio corpo. Só para que a gente entenda essa ligação, essa conexão etérica, né, do corpo e essa conexão que eu chamo de energética entre o corpo perispiritual e o corpo físico, é que nós temos o perispírito, que é o móvel, o modelo organizador biológico. Eu vou fazer aqui um boneco, por favor, não manguem de mim, entendeu? Porque eu não sei desenhar, mas eu vou fazer aqui um boneco bem mal feito, tá certo? Um bonequinho aqui, ó. Tá dando para ver, Michele, aí? Tá? Então, nós temos aqui, olha, o corpo físico, nós temos o duplo etérico, que permeia o corpo físico e que é a parte energética que faz a conexão do corpo com o MOB, que é o modelo organizador biológico, que é o corpo que coordena o nosso corpo físico. Mas a conexão é essa parte aqui, tá certo? Que é exatamente a parte energética. Então, o corpo físico, a parte energética, que é o duplo etérico, e nós temos o perispírito, que é essa parte de cá, que é exatamente o que aparece. Por exemplo, todo vidente, ele vê o quê? Ele vê o duplo etérico ou ele vê o perispírito? O que é que vocês acham? Ele vê o perispírito, né? Ele vê o corpo astral, que é o corpo que organizou biologicamente o meu corpo físico. Foi ele que lá na espiritualidade, quando estava para reencarnar, ele montou esse corpo físico que nós temos aqui. A pessoa encarnada tem o corpo astral ou o perispírito, tem outros corpos também, tá? Mas não vamos falar nele agora, nesses outros corpos. Nós temos o perispírito, nós temos o duplo etérico, tá certo? Que alguns chamam de aura, que quando as pessoas veem a aura do outro, não, eu estou vendo tua aura, tá? E é também um conector, e inclusive nos fenômenos de efeito físico, é ele que fornece o ectoplasma capaz de materializar
espíritos, de fazer com que alguns objetos saiam do canto. Esses fenômenos físicos são provocados por esse duplo etérico de cá, tá certo? Então nós temos o perispírito, nós temos o duplo etérico e nós temos o corpo. O que é que acontece? Quando nós perdemos o corpo, nós continuamos com o perispírito, mas o duplo etérico e o corpo físico são extintos. Porque o duplo etérico, ele é energia pura e fica lá no cemitério junto com o seu corpo, ou então é queimado através dos crematórios. E depois de certo tempo ele desaparece. Inclusive os vampiros dentro dos cemitérios, os vampiros, que eu digo, os vampiros energéticos, são espíritos que sugam a energia dos espíritos. Eles vão atrás exatamente desse duplo etérico aqui, tá certo? Dessa energia, para sugar essa energia, beber dessa energia, porque eles precisam, ainda estão muito materializados e precisam dessa energia, tá certo? Então, quando nós aparecemos para alguém que é vidente, nós aparecemos com o nosso perispírito ou modelo organizador biológico, né? Então, quer dizer, essa parte daqui é que dá a impressão de ver. Você consegue ver essa matéria mais quintessencial, que também é matéria, tá, gente? Isso aqui é matéria, o duplo é matéria e o perispírito é matéria, mais sutil, mas é matéria também, tá certo? É uma matéria que aparece no plano espiritual e também para as pessoas que têm a vidência como mediunidade. Bom, explicado isso, gente, aonde é que os obsessores tomam conta de você? Primeiro, no próximo corpo, que vamos colocar aqui como se fosse um chapéuzinho, tá certo? Que é exatamente o mental inferior. Então, ele trabalha no quê? Na semana passada eu mostrei um quadrozinho onde o nosso tratamento aqui na nossa sala azul, ela começa exatamente a partir dos 4 corpos inferiores. Nós temos o átmico, são 7 corpos, tá, gente? O átmico, o búdico, o mental superior, o mental inferior, que é esse, o perispírito, que é o corpo astral, o duplo etérico e o corpo. São 4 corpos que são tratáveis pela desobsessão complexa ou pela desobsessão simples. Você trabalha exatamente esses 4 corpos. Porque quando o espírito vem e que influencia, ele está influenciando exatamente a partir do mental inferior. Quer dizer, ele coloca determinadas ideias na sua cabeça. Naturalmente, toda obsessão, como eu falei a semana passada, começa por você. Ela não começa, não, o espírito veio e se envolveu comigo, esse danado desse espírito, não sei o quê. O espírito não tem culpa. Quem está alimentando o espírito é você. São os seus pensamentos, são suas atitudes que alimentam essa espiritualidade que vem e se conecta ao seu mental superior ou seu mental inferior e começa a lhe influenciar, que termina influenciando também o seu perispírito e por consequência adoece o seu corpo. Todas essas sensações que nós que somos médios sentimos de mal-estar, de tristeza, de angústia, de ressentimento, de agonia, aquela agonia que vocês, meu Deus, eu estava bonzinho agora e agora eu estou desse jeito, como é que pode? Né? Às vezes você acha que vai ter um ataque cardíaco. O que foi que aconteceu? O perispírito do desencarnado conectou-se ao seu mental inferior, influenciou você e disse, você está sentindo o que eu estou sentindo. Mas ele não diz isso em palavras. Isso é mental. Você está alimentando, você está com a guarda aberta, com as energias propícias para que ele, na atração, ele se conecte a você e você começa a sentir todas as impressões que ele tem. Então, muitas vezes, eu já peguei várias pessoas aqui com isso, uma pessoa, não vou dizer o nome, mas que praticamente estava sentindo um ataque cardíaco. Disse, eu estou tendo um ataque cardíaco. Não está tendo, não. Aí você diz, Wagner, tu é doido, tu diz uma coisa dessa, podia levar a pessoa. Eu digo, pela característica da pessoa, eu sabia que ela não estava passando por um ataque cardíaco. E eu disse a ela, fique calma, respire profundamente, que eu vou aplicar um passe. E aí fiz um passe, fiz um dispersivo nela e tal. Por isso que o magnetismo está muito conectado à mediunidade, né? A viagem astral também, porque é com esses corpos que nós nos encontramos na espiritualidade. E aí fiz um dispersivo e tal. Daqui a pouco a pessoa que estava tendo um surto e praticamente tendo um ataque cardíaco, melhorou. Milagrosamente. Ela ficou até chocada na hora. Disse, meu Deus do céu, como é que eu melhorei? Como é que eu estou me sentindo bem, estando me sentindo tão mal anteriormente?
Como é que eu estou passando tão mal daquele jeito, achando que estou tendo uma síncope, um ataque cardíaco mesmo, e agora eu estou me sentindo bem? Como é que pode ser isso? Né? Então, quer dizer, é exatamente a impressão que o Espírito passa para você. Wagner, meu Deus do céu, tu está dizendo isso, então que todos nós sentimos isso, a maioria de nós sentimos. Porque Kardec definiu que todos nós, de alguma forma, somos médiuns. Em graus menores ou graus maiores, nós sentimos sim a influência dos espíritos. Mas só é considerado médium que é aquele que sente mesmo. Por exemplo, entre vocês aqui que estão sentadas, vocês já sentiram vários desses sintomas. Né? Todas vocês sentiram. Eu já senti, eu já me senti doente. E quando eu comecei a me concentrar e comecei a fazer as minhas preces, as minhas orações, eu consegui afastar o espírito. Na hora que eu afasto o espírito, a sensação, a doença que eu estava sentindo começa a se afastar de mim e eu começo a me sentir bem de novo. Às vezes, gente, a gente tem tipo um piripaque mesmo. Você tá assim num canto, já a pressão cai, você começa a se sentir zonzo e tal. Ali foi o quê? Alguma entidade que se conectou a você, que estava passando mal, coitado, são os espíritos que a gente chama de espíritos sofredores. Existem aqueles espíritos que eu falei a semana passada, os espíritos vingadores, os espíritos que são aproveitadores, os escravos, os quiumbas, né? Esses espíritos que vêm se conectam a você com o intuito de fazer o mal, e tem aqueles que não é isso. Você apenas ia passando de bobeira por uma rua e o espírito notou em você uma luz do tamanho do mundo, você é um imã. Né? E você não se cuida, você pensa mal. Então ele se conecta por similitude de pensamento, ele se conecta a você. Então Kardec vem definindo aqui, gente, olha, hoje eu acho que ficou melhor, não ficou? Tá aparecendo direitinho aí, não tá? Então veja só, o que é obsessão? Obsessão é a ação persistente, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticado pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Veja, isso é uma definição, entendam bem, é uma definição que eu considero assim preliminar do Espiritismo, porque quando Kardec fundou o Espiritismo, ele estava notando tudo isso da primeira vez. Então a definição dele devia ser assim direta. Mas, por exemplo, assim, procuram dominar. De certa forma tentam, mas veja só, um espírito sofredor, ele está tentando dominar alguém. Tá nada, ele não sabe nem que está morto. Muitas vezes ele não está pensando. E é uma obsessão. É uma obsessão simples. É uma obsessão pouca. É só aquela sensação que você sentiu naquele momento. Não é uma vingança que ele quer contra você. Ele não está querendo fazer aquilo de propósito. Ele não está fazendo isso para lhe machucar. Ele está ali porque ele está sofrendo e ele está pedindo ajuda, está dizendo assim, pelo amor de Deus, rapaz, me ajude aí. Eu estou aqui querendo falar com minha família, não consigo. Eu estou querendo falar com as pessoas, não consigo. Eu estou querendo entrar em contato com o meu pai, com a minha mãe, resolver o meu problema. Ele acha que ainda pode resolver o problema. Então, de certa forma, esse conceito daqui da obsessão é um conceito generalizado, porque nem todos os espíritos estão pensando em dominar, mas mesmo assim estão obsediando. Eles estão em obsessão com você, uma obsessão mais simples, mas estão obsediando. Ele só começa realmente a ter a intenção de dominar e é só caracterizado como domínio quando ele já passa a ser um escravo comandado por uma falange de espíritos que tem no livro Ação e Reação. Ele só começa realmente a ser considerado um obsessor muito feroz quando ele está querendo se vingar de você, que foram espíritos que sofreram através da sua mão por conta de vidas passadas, de outras vidas, de outras existências. Né? Ele só está querendo lhe dominar quando ele está ali de forma jocosa, né? Dizendo assim, eu quero lá saber, eu quero fazer o mal. Não tem gente que pensa assim, né? Na Terra. Vocês acham mesmo que no mundo espiritual é totalmente diferente? Muitas vezes a gente diz assim, pobrezinho, né? Morreu. É interessante quando o camarada morre, né? Ele vira santo. Já notaram isso? Fulano de tal morreu, virou santo. Não, ele é a mesma coisa. Se ele era uma pessoa ruim, era uma pessoa egoísta, era uma pessoa que não ligava para nada, era uma pessoa que era pouco humilde e tal, ele continua com a mesma personalidade. Ele não muda a personalidade porque morreu. São pessoas, gente. São pessoas. Tá certo? E a gente tem que lidar com os espíritos exatamente assim. É assim que a gente trabalha na nossa sala mediúnica, conversando com eles de uma forma direta. Não tem medo nisso, não tem espanto nisso. Eu não estou lidando com um monstro, eu estou lidando com um ser igualzinho a mim, que está, nesse momento, sem carne,
sem corpo físico, mas tem um corpo perispiritual dele e que entende as minhas palavras da mesma forma como se eu estivesse falando com você diretamente. Eu chego para você e digo assim, André, por favor, não faça isso. André não está entendendo. André vai dizer, poxa, peraí, é razoável. Wagner está me pedindo isso. Não é porque eu tenho moral para pedir para você não fazer isso, mas porque você sabe que está errado. Então, na realidade, é uma conversa, é um colóquio que nós temos dentro da sala de desobsessão, é uma conversa que nós temos com os espíritos. Está entendendo como é? Então, quer dizer, essa conversa é que faz com que os espíritos digam assim, puxa vida, é razoável não importunar mais fulano, fulana, não incomodá-lo mais, não criar nenhuma polêmica com ele, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que você já fez, vamos ver as consequências disso que você está fazendo por essa pessoa, com essa pessoa. E aí ele começa a cair em si e entender da mesma forma como eu teria uma conversa com qualquer pessoa. Se eu chegasse para ela e dissesse assim, olha, veja as consequências do que você está fazendo, não faça isso não, e tal. E como um bom conselheiro, a pessoa olhar para mim e dizer assim, puxa, é razoável entender Wagner e dizer assim, puxa vida, ele tem razão. Eu estou fazendo alguma coisa que está prejudicando. Então eu vou me afastar. Na maioria das vezes é assim. Tá certo? Mas nós não lidamos só com esses espíritos bonzinhos sofredores. Esses que se envolvem exatamente por conta das nobres verdades de Buda, né? Por que é que nós sofremos? Sexta-feira passada eu fiz uma palestra sobre isso e falei sobre as nobres verdades. Por que sofremos? Né? Por que sofremos? Por que sentimos dores? Por que é que um espírito sofre? Vocês sabem dizer por que é que um espírito sofre? O espírito sofre porque ele ignora. Então Buda diz que tem 4 nobres verdades, né? A dor existe, quer dizer, o sofrimento existe. Todo mundo sofre, gente. Preto, branco, amarelo, qualquer um sofre. Os espíritos também. Não só os seres humanos sofrem, eles continuam sofrendo lá, mas vago, quer dizer, a gente não descansa. Não, desculpa, não descansa. É aí onde se separam as filosofias religiosas. Nós, através da revelação de Kardec, nós ficamos sabendo, através dos próprios espíritos, que eles continuam sentindo as mesmas coisas que sentiam aqui. Por isso que não é viável você, para poder aliviar seu sofrimento, tirar sua própria vida. Porque isso não vai aliviar. Isso vai agravar o seu processo. Isso vai lhe dar mais dores ainda, vai lhe causar mais sofrimentos ainda. Porque você não vai estar apenas com a impressão tridimensional, você vai estar com a impressão das 4ª, 5ª, 6ª dimensões. Os espíritos que lhe cobram vão aparecer para lhe cobrar ainda mais. Você vai sentir, se você está sentindo angústia, são vários os espíritos que vêm nos falar sobre a depressão pós-morte. Depressão pós-morte é exatamente a depressão que o espírito continua a sentir lá no plano espiritual, porque fica aflito para viver a vida daqui. Ou então fica aflito porque notou que depressivo cometeu o ato terrível de tirar a própria vida e chegou lá e continuou com a mesma impressão da depressão. Então não adianta tirar a vida, porque você continua sentindo lá. É melhor você se curar aqui, é melhor você melhorar aqui, é melhor você. Por isso que Cristo dizia assim: te reconcilia com os teus inimigos enquanto estiveres entre nós. Quer dizer, enquanto tu estiver aqui, resolve tua bronca. Não vai levar para o lado de lá, não, porque do lado de lá a coisa é livre. É pensar e agir. O pensamento, ele é no mesmo momento da ação. Não existe esse bug. Por exemplo, todas as vezes que você pensa fazer uma besteira aqui, não, eu vou agredir fulano e tal. Mas aí tem o pensar em agredir e o agredir, né? É uma distância muito grande. Eu pensei em dizer alguma coisa a Michelle que vai ferir ela. Mas aí eu pensei, contei até 10, eu digo, não vou dizer não. Veja, esse bug, esse delay, né? Não é bug não, o nome é delay mesmo. Essa diferença de tempo entre o pensar e o agir nos ajuda muito aqui encarnados aqui na Terra. Porque tudo que a gente pensa, antes a gente tem a oportunidade de repensar, fazer ou não fazer, levar a ação ou não. O pensamento foi, que também é muito prejudicial, mas você não agiu, você não matou, você não proferiu palavras que magoassem, não fez nada disso. Lá no plano espiritual, não é desse jeito. Pensou, afetou. Pensou, o pensamento lá é uma flecha.
Tá certo? O pensamento, ele é no mesmo momento. Por isso que do lado de lá não tem nada escondido, nada se esconde no plano espiritual. E é muito importante a gente entender isso. Tá certo? Então, o Buda, ele disse o seguinte: a dor existe uma causa para essa dor, que é exatamente a ignorância. Por que os espíritos aparecem na sala mediúnica dizendo que estão sofrendo? Porque ignoram que estão mortos. Ignoram que existe uma vida espiritual. Ignoram que a vingança deles só vai fazer mal a eles mesmos. Ignoram, inclusive, que se por acaso pensar numa coisa melhor, eles vão ser resgatados. Às vezes é fácil demais. Eu acho que vocês têm acompanhado na Sala Azul que muitas vezes o Espírito diz assim: não, porque eu quero meu, eu não faço isso não. Olha, se você der as mãos, lógico, depois de uma conversa muito longa, eu digo: olha, se você der as mãos agora para esses espíritos que estão aqui ao seu lado, veja só, eles ignoram até que tem espíritos superiores ali ao redor. Eles estão tão focados nessa densidade do plano material, tão focados, mas tão focados, que eles não conseguem enxergar os benfeitores dele ao redor, a mãe, o pai, as pessoas que ele gosta, que ele ama, ele não consegue enxergar, percebe? Então ele ignora que aquilo está do lado e que ele pode simplesmente se deixar levar, deixar a mágoa do coração, que ele está com aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela vontade de matar, aquela vontade de se vingar, e se ele parar com aquilo, ele vai conseguir ver. Aí, invariavelmente, eu digo: olha, em 2 pulsos, eu vou fazer com que você veja isso. Isso é hipnótico, gente. Hipnose que eu mostrei para vocês aqui um outro dia, eu acho que na última reunião que nós tivemos, ou foi na penúltima, não sei, que eu mostrei aqui uma pessoa sendo hipnotizada. E é isso que nós fazemos com os espíritos. De certa forma, eu olho para o médium, o espírito está justaposto com o médium, olhando diretamente nos meus olhos, e eu digo: você vai parar de sentir dor. Você vai ver os seus mentores espirituais que estão ao seu redor. Você vai ver a sua mãezinha. E aí olho e pô, e ele imediatamente diz: mamãe. Ou então: meu Deus, eu estava rodeado desse povo todo. Né? E começa a sorrir e se sente bem naquele momento e se deixa levar. Então, na realidade, é exatamente isso. É nesse processo que a gente consegue. Quer dizer, quando ignora, sofre. Porque você ignora que existe tudo isso. Não é porque você virou espírito que você fica ciente de tudo, não. Em um determinado tipo de pensamento, no nível evolutivo que nós estamos, nós não temos percepção completa quando desencarnamos. Aliás, aqui na Terra nós somos meio que zumbis. 90% da população no mundo é zumbi. Nós somos os conscientes mais inconscientes que existe no mundo. Nós achamos que o mundo espiritual não existe. Nós achamos que essas influências espirituais dos espíritos não existe. Então significa dizer que nós não temos consciência de tudo isso. Muitas pessoas dizem a mim: Wagner, eu mesmo não sonho não. Realmente, tem gente que é tão inconsciente e tão conectada a essa coisa material, que eles são o que a gente chama de, no desdobramento astral, chama de balãozinho. Você sabe o que é balãozinho? Balãozinho é o seguinte: o espírito que quando dorme, ele sai do corpo, mas ele fica conectado ao fio prata e fica lá, ó, boiando, em cima do corpo. Ele não sai para uma viagem astral. Por quê? Porque simplesmente ele acha que não existe espírito. Ele acha que não existe outra vida, que ele não passa daquilo ali. Uma vez ou outra ele sai, aí tem sonhos terríveis, né? Porque eles lá na espiritualidade são zumbis, assim, ficam assim, sonâmbulos na espiritualidade. Ele sai apenas para descansar o corpo, porque o corpo precisa desse descanso. Mas eles agem como se fossem zumbis, verdadeiros zumbis na espiritualidade. Aliás, nós agimos como zumbis aqui na Terra. Vocês já notaram que agora, nesse momento, nós estamos muito aperreados e nervosos dentro de casa porque não estamos agindo como zumbis? Porque temos que conviver com os nossos problemas dentro de casa, temos que pensar, temos que refletir sobre o nosso destino, temos que refletir sobre a nossa família, sobre essa doença que está aí. Então nós deixamos de ser zumbi. Deixar de ser zumbi dói. Entendeu? E dói muito, porque você volta a raciocinar, a ver as coisas de uma forma diferente. Percebe que é uma coisa bem diferente isso que eu estou falando para vocês. Né? Você só deixa de ser sofredor no plano espiritual quando você começa a ter entendimento. Porque pode acabar a dor. Como eu já disse a você, só basta ele olhar que ele começa a ver toda essa situação maravilhosa. E tem o 4º caminho, que é o caminho óctuplo, que Buda dizia o seguinte, né? Esse caminho óctuplo,
né? Ele observou o seguinte, que tudo, né? Quando o Buda resolveu abandonar a vida para abraçar o ascetismo, fez 4 grandes votos: salvar todos os homens, renunciar aos maus desejos, veja só, aprender todos os ensinamentos e alcançar a perfeita iluminação. Esses votos foram a manifestação do amor e compaixão, fundamentais para a natureza de um Buda. Na realidade, ele viu todos os caminhos dele se descortinarem na frente dele. E os espíritos, quando olham isso com amor, começam a compreender tudo isso, cessa a ignorância, e eles começam a parar de sofrer. Eles veem, por exemplo, reconhecem quem são. Porque a melhor coisa que existe no mundo é você saber quem você é. Hoje eu até escrevi uma frase como essa no Facebook. Eu digo, olha, quando você conhece a si próprio, e poucas pessoas se conhecem, né, saber esse caminho do meio, esse caminho da iluminação, dizer assim, puxa vida, eu não posso ser radical com as coisas. Eu não posso ser nem para a direita demais, nem para a esquerda demais. Eu tenho que estar no meio, compreendendo que ali e aqui tem suas verdades. As verdades são múltiplas. Não existe só uma verdade no mundo. Ninguém é dono de verdade nenhuma. A gente não é dono de verdades. Nós supomos algumas coisas. E aí nós usamos a nossa inteligência como seres humanos para ver o que é razoável e o que não é razoável. Então, se você vai... Muitas pessoas dizem assim, Wagner, quando eu desencarnar eu vou ficar assim, feito esses espíritos, feito zumbi, né? E eu digo a eles, como é que você age na vida? Você é um zumbi? Você é uma pessoa que tem conhecimento de causa, você sabe o que é que está fazendo no mundo, você sabe o que é que está passando aqui, ou você é mais um? Você continua tendo o mesmo tipo de pensamento, alimentando o mesmo tipo de vício, o mesmo tipo de mania, sendo egoísta, sendo orgulhoso, sendo vaidoso, adotando determinados comportamentos que vão te levar... Bom, se você desencarnar com essa vaidade, com essa mania de querer ser superior às pessoas, é lógico que você vai para a espiritualidade e você não vai se dar bem lá. Isso é a mesma coisa, gente. Veja só, você vai para uma faculdade. Vamos fazer essa comparação. Você fez o ensino médio todinho, você aprendeu determinadas coisas, fantástico, maravilhoso, beleza, parabéns para você, você tá, né? Você vai para uma universidade. Mas me diga uma coisa, você tem base? Se você vai fazer uma faculdade de física, você tem base na matemática? Você tem base nos cálculos e tal? Ou você nunca estudou sobre isso? Você vai para uma faculdade, você sabe falar para escrever textos? Não. Veja, uma das minhas grandes revoltas quando eu era professor universitário lá no Recife, era que eu vi o povo entrando na faculdade e a gente tinha que fazer um tal do nivelamento. O que era o nivelamento, gente? Coisa terrível até de dizer aqui. Mas isso aí foi a coisa que foi produzida por determinadas políticas públicas que não funcionaram, tá certo? Não funcionam até hoje. Tem vários profissionais aí formados que não sabem escrever uma carta. Eu conheço vários profissionais que não sabem. Pronto, é exatamente isso. É ir para o nível superior. É assim que funciona desencarnar. É você sair daqui e ir para o plano espiritual sem ter preparo nenhum. Sem ter base nenhuma. Então por isso que a gente diz, se espiritualize. Melhore essa sua vida. Não faça uma coisa dessa não. Não vá para o plano espiritual como ignorante. Porque lá como ignorante, você vai sofrer. Percebe isso? Que é uma questão de sofrimento. E aí você termina trazendo sofrimento para os encarnados aqui. Porque os encarnados vão sentir o que você sente. E lógico que eles estão sintonizando, nós não somos pobrezinhos e coitadinhos. Nós atraímos esses espíritos inferiores. Nós atraímos essas figuras que vêm, lógico, muito carentes. E nós estimulamos essa carência deles. Então, veja só, um dos caracteres definitivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem. Dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Quer dizer, por isso que muitas vezes a gente pergunta assim, eita, Wagner, eu tenho um obsessor e eu não tenho protetor não, ué? Eu digo, tem, queridinho ou queridinha. Tem protetor, só que você não dá ouvido a ele. E ele vem e lhe fala. Ele não é feito os maus, não, os que ficam em cima de você, insistindo e você dando chance a eles. Eles vêm, dão o conselho, mas se você não aceita, o que é que eles fazem? Eles vão embora. Eles dizem assim, não quer ouvir não.
Pô, eu vou ficar fazendo o quê aqui se essa pessoa não está querendo ouvir? Eles ficam ainda insistindo, mas Wagner, eles desistem assim? Não desiste não. Eles ficam o tempo todo lhe dizendo, você pode ver que toda vez que você quer fazer um mal feito, alguém fica do seu ouvido, ei, faz não, vice. Ei, faz não, vice. Faz isso não, vice. Aí você vai e faz. O que foi que você deu aí? Uma cancha para essas mentalidades continuarem atuando na sua mente, trabalhando essa obsessão na sua mente. Então ele vai dizer, resulta daí a impressão em que nós produzimos os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Isso está no livro que é o Espiritismo, tá? Na página, no capítulo 11, na página 72. Causa da obsessão. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências, que é isso que eu estava falando agora, tá certo? Perniciosas, exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Quer dizer, eu sou imperfeito e estou dando acesso. Da onde é que começa a obsessão? É do espírito para mim? Ou sou eu que estou dando o espaço para o espírito? Vamos pensar direitinho? Sou eu que dou espaço. Muitas vezes a mãe da gente diz isso, né? Meu filho, olha, não sai com fulano não, que ele é uma má influência para você. Nada, a alma cebosa do filho é que está querendo que o outro se aproxime dele. Não, meu filho só... Toda mãe é assim, né? Desse jeito, né? Meu filho só bebe porque fulano de tal influencia ele para beber. Não! Ele bebe porque ele quer beber. Ele faz o mal porque ele quer fazer o mal. Entenda isso. Ninguém influencia ninguém. Só influencia porque ele quer ser influenciado. Ele gosta disso. Percebem isso? Não existe esse negócio de... não, fulano de tal está fascinado por... Tem mãe que também é assim, né? Por favor, eu estou brincando aqui. Mas as mães são desse jeito. Protegem sempre os filhos. Meu filho está sendo influenciado por fulana de tal. Ela é ruinzinha. Vai botar uma gaia nele. Eu digo logo assim, desse jeito, né? Não, ele gosta. Ele gosta dela. Entenda isso. Ele é quem está atraindo, da mesma forma que nós atraímos os espíritos obsessores. Somos nós que damos a cancha. Somos nós que estimulamos esse pensamento ruim. Tá certo? E aí nós ficamos botando a culpa nos outros. Tá certo? Vamos lá. Graus da obsessão. Veja. Kardec botou primeiro no Livro dos Médiuns que existem 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Tá certo? A gente já tinha estudado sobre isso. A obsessão simples é a ação importuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Que foi isso que eu falei para vocês. Que é a obsessão simples, onde você sente um mal-estar, uma dor de cabeça, um enjoo no estômago e tal. E não é seu. Uma dor no peito. No caso que eu falei para vocês anteriormente, aquilo não só foi uma obsessão simples. Ele estava realmente querendo que ela se impressionasse com aquilo. Porque é assim, quando a gente se impressiona com um caso, a gente termina morrendo daquilo. Porque o pensamento da gente termina afetando exatamente o nosso corpo etérico, que é o corpo energético, transferindo para os chakras que afetam os órgãos. E aí eu posso sim morrer de uma impressão. Tem gente que morre assim. Sabe? Tem Michela aqui que é enfermeira, sabe disso. Tem gente que vai para o hospital e diz, meu Deus, eu estou com um ataque cardíaco. Não, meu filho, a gente fez eletrocardiograma, você não tem nada não. Termina tendo um ataque cardíaco e morrendo ali. O que é isso? É exatamente, teu pensamento entra na faixa da autodestruição. E você começa a se autodestruir. Você começa a detonar o teu corpo físico através do teu pensamento. Da mesma forma, o espírito chega lá e começa a colocar algumas coisas. Então, a obsessão simples. A fascinação é uma ilusão produzida diretamente pela mente do obsidiado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias. Tudo isso termina levando à fascinação. Aí a gente se acha dono da cocada preta. Entendeu? Não é que o cidadão não tenha que ter orgulho, assim, orgulho próprio que eu digo, não é orgulho que danifica a alma, mas assim, aquele orgulho de ser uma pessoa competente, né? Mas tem gente que se acha tão acima das demais que fica ridículo. Esse é um fascinado, entendeu? Que acha que tudo que ele faz é certo.
que ninguém está certo, só ele está certo. São fascinados. E uns espíritos inferiores se conectam a você para estimular esse tipo de pensamento. Então você fica ridículo. Quando você vê uma pessoa bem ridícula, bem sem noção, pode ter certeza, é um fascinado. Você pode notar. Toda pessoa que é muito ridículo, que você olha assim e diz, não, peraí, esse caboclo aí é muito estranho, muito ridículo, muito estranho o comportamento. Esses caras que tem uma oratória fantástica, maravilhosa, que vão para frente dos púlpitos, né? Os sacerdotes em geral, que são muito doidos, né? Porque tem uns que são muito gente fina. Por favor, eu não estou aqui dizendo que não tem gente fina. Tem gente fina que são muito corretos, muito certos e tal, mas tem os que são fascinados. E pior, eles são fascinados e envolvem as outras pessoas. E fazem com que as outras pessoas caiam na teia deles. Isso é o que é terrível no estudo. Eu não estou incluindo aqui só os sacerdotes das igrejas ditas tradicionais não, tá, gente? Tem muito fascinado espírita. Tem muito fascinado espírita que sobe no púlpito, vai falar e ali você diz, eita, esse é vaidoso, viu? Esse aí se acha a bala que matou Kennedy. E eu até tenho um exemplo muito interessante em relação à fascinação e a esse tipo de pensamento, né? Porque aquele Frederick Figner, né, que é aquele cara que morava em São Paulo, presidente da Federação Espírita Brasileira, que ao desencarnar achava que ia para o plano superior e foi para o umbral. Né? E aí um determinado espírito chegou lá junto com o outro e tal, e ele disse, eu lhe conheço, né? Ele disse, o senhor me conhece. Ele disse, mas o senhor foi direto lá para o nosso lar, né? Eu vou usar o nome do nosso lar. Se fui. Ele disse, mas é que eu não fui, eu sou presidente da Casa Espírita. Ele disse, não, é porque eu praticava o que o senhor dizia nas palestras. Quer dizer, ele não praticava, né? Ele falava, mas não praticava. Então muitos são assim, são fascinados, acham que a sua verdade é a única. Então não é assim que funciona, tá, gente? Depois você tem a subjugação, é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir em seu mau grado. Então isso está aí no Livro dos Médiuns. Kardec só definiu 3 no Livro dos Médiuns, mas depois ele falou da possessão também. E também da obsessão física. Na possessão ele diz o seguinte, Kardec acrescenta na Revista Espírita de 1863, em dezembro, a possessão da senhora ou senhorita Julie ou Júlia. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isso é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. O que é um espírito errante, gente? É um espírito que erra? Não. É um espírito que está na espiritualidade. Errante significa dizer que ele está na espiritualidade sujeito à reencarnação. Quem são os espíritos que não são errantes? Vocês sabem quem são? Os espíritos não errantes são aqueles que já estão num nível superior, não reencarnam mais. E nós não somos espíritos errantes, somos espíritos encarnados. Mas quando desencarnarmos, vamos ficar errantes, porque nós precisamos reencarnar um bocado de vezes ainda para aperfeiçoar. Então, continua na mesma revista, em janeiro de 1864, ainda falando da senhorita Julie. No artigo anterior, descrevemos a triste situação dessa moça e as circunstâncias que provavam uma verdadeira possessão. Sentimos-nos felizes ao confirmar o que dissemos a respeito de sua cura, hoje completa. Quer dizer, ele conseguiu curar a possessão. E aí, só para ilustrar, eu vou passar para vocês o filme mais épico e mais, assistido por todos aqui. Eu acho que a maioria já assistiu esse filme, que é exatamente O Exorcista, né? Então, segurem aí O Exorcista, tá? Quem se impressionar aí, é só fechar o olho, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês entenderem que existe a possessão e se parece muito com isso aqui, tá certo, gente? Então, olhem aí, por favor, não se impressionem, tá? Isso aí é cinema, mas parece muito com isso, tá bom? Acompanhem. Deixa Jesus te comer! Deixa ele te comer! Deixa!
e eles me adorando. Ei, acho que temos uma convidada. Você vai morrer lá em cima? Regan, meu Deus. Amor, meu bem, o que foi? Desculpe, ela andou doente. Ela não sabia o que estava dizendo. Vamos ver. Vocês veem aí, só foi para passar para vocês darem uma olhada em como é que funciona essa possessão. Tá? Os processos, na realidade, tem um processo muito perigoso, que inclusive muitas vezes leva ao desencarne. Aliás, todo tipo de obsessão pode levar ao desencarne. Como eu lhe falei, até a sensação de uma doença, de um ataque cardíaco, pode lhe levar a um ataque cardíaco, né? Porque eles afetam exatamente o corpo físico, através do seu duplo etérico, lógico, através do seu mental superior. Você deu cancha para aquilo. Mas, Wagner, o que é que uma criancinha, porque acontece muito com os impúberes, as possessões e os efeitos físicos, por exemplo, ali você tem uma possessão e um efeito físico acontecendo ao mesmo tempo. Né? Ali a médium, que é a criança, está recebendo um espírito que se diz ser o demônio, mas que não é o demônio. O demônio não existe. Agora, existem criaturas demoníacas. Nós temos os magos negros, os dragões, que são espíritos de alta perversidade, que passaram muito tempo cultivando o mal e que se parecem realmente com verdadeiros demônios. Tá certo? Então a gente não pode dizer assim, não existe demônio na acepção da palavra, quando a gente diz que o demônio foi feito para o mal. Deus, em sua infinita bondade, gente, não pode fazer ninguém desde o começo para o mal. Como é que Deus vai criar o mal? Né? Muita gente, sim, Wagner, mas ele se rebelou. Meu Deus, Deus é onisciente, é onipotente, é justo, é bom. Como era que ele ia criar um ser para ser contra ele mesmo? Como era que ele ia criar um ser para fazer concorrência com ele? Isso não tem o mínimo sentido, gente. Na realidade é assim, todas as pessoas, todos os espíritos nascem simples e ignorantes. E no meio do caminho eles podem tomar decisões erradas, porque existe uma lei chamada livre-arbítrio. Então você pode tomar a decisão de que não quer ser do bem, quer ser do mal. E aí, se você estimula isso em diversas encarnações, você um dia se transforma nesse ser do mal e se convence que isso é o melhor caminho. Inclusive agora, nessa época de transição planetária, alguns desses espíritos muito malignos estão sendo enviados para planetas primitivos. É aí onde está a separação do joio e do trigo, né? E aí, veja, enquanto isso não acontece, nós estamos ainda sob o efeito dessas possessões, verdadeiras possessões. Eu vejo que muitas pessoas até lhe estimulam para que você caia nessas armadilhas. Tem uma pessoa que frequentava aqui no SEC e tal, que veio algumas vezes e tal, que as reações que ela tem, vez por outra, essa pessoa tem, são reações de possessão. São reações onde ela se transforma, inclusive até o rosto muda, né? Existe uma forma de agir que é completamente diferente. Então ali tem uma entidade muito maligna. Mas quem é que estimula isso? É o espírito que chega perto assim e toma conta dela? Não, é ela quem estimula isso. Mas Wagner, e no caso da criança, que você ia dizer? E as encarnações passadas? E tudo que você viveu? Veja, o espiritismo sem as encarnações passadas, sem vidas passadas, não se explica realmente isso. Se você não tiver a reencarnação para explicar que muitas coisas que você sofre hoje são frutos de encarnações de vidas passadas, você não tem como explicar várias coisas. Não é o castigo de Deus para você porque você cometeu o pecado original. Porque Adão comeu junto com Eva a maçã. Foi influenciado pela serpente. Isso é uma conversa para boi dormir. Isso é fantasia. Isso é fantasia. Tá? Isso é coisa para a gente não assumir as nossas próprias responsabilidades. Assuma as suas responsabilidades.
Toda causa, todo efeito tem uma causa, gente. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. A lei da causa e efeito. Se eu estou sofrendo hoje, é porque fiz alguma coisa no passado. Então, tudo que acontece, inclusive com uma criancinha, eu até citei isso na palestra passada, eu falei sobre essa questão de, por exemplo, por que uma criança morre de câncer? Fica lá no hospital. E aí eu citei o caso de que muitas vezes aquela criança que está morrendo de câncer, ela desviou o dinheiro da saúde em uma outra vida. Ela prejudicou muitas crianças, matou muitas crianças por conta dessa ação nefasta dela de desviar o dinheiro da saúde. E aí quando vem, ali não tem uma criança, ali tem um espírito. Aliás, é bom a gente entender logo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. É o contrário. A maior prova disso, mas Wagner, como você prova isso? Vá no cemitério e abra um caixão. De 30 dias depois, você vai ver a podridão que está. Então significa dizer que você não é corpo, você é espírito. Você está com uma vestimenta para aprender, evoluir aqui. É assim que funciona. Então você não é um corpo que tem um espírito, porque muitas vezes diz assim, porque inclusive é usual dizer isso, né? Porque meu espírito, Ave Maria, é muito brabo. Não é o meu espírito é muito brabo, cidadão. Você é muito brabo. Você é o agente disso aí, tá? Você está com um copinho aí, aparecendo nesse copinho, mas ninguém sabe qual é a tragédia emocional que você guarda dentro de si. Quais são as coisas que você traz do seu passado? Quais foram as coisas que você praticou em suas encarnações passadas? O que significa dizer que você não é isso que está aparentando aí, tá? Então uma criancinha ali tem um espírito milenar, que muitas vezes participou das cruzadas, matou muita gente, torturou muita gente, nas ditaduras da vida, e por aí vai. Então a gente precisa entender sobre esse aspecto. Se a gente não entender sobre esse aspecto kármico da roda de Sansara, as pessoas repetindo os mesmos erros sempre, a gente nunca vai entender por que é que as dores e os sofrimentos acontecem na Terra. Por que é que os obsessores vêm e conseguem nos influenciar? Conseguem porque eu dou cancha. Conseguem porque eu fiz alguma coisa no passado. Conseguem porque eu um dia prejudiquei eles. Não existe nenhum inocente aqui na face dessa terra. Mas eu só faço bem hoje. Hoje. Você está tentando, né? Está tentando. Porque todos nós temos o lado escuro e o claro. Aliás, hoje eu também postei um negócio que eu adoro, né? Que inclusive foi Sigmund Freud que disse, não é uma frase minha. Sigmund Freud disse que ele se parecia com um quadro de Rembrandt. Os quadros de Rembrandt, quem conhece a arte, sabe, são muito escuros. Quer dizer, escuros e com pouca luz. Eu me pareço um quadro de Rembrandt. Todo ser humano se parece um quadro de Rembrandt. Com muito pouca luz. Nós somos muito escuros ainda. Temos muita escuridão. Mas tem luz. Se você tentar catar essa luz, aí é onde você se transforma num Deus. Você se transforma num ser iluminado, capaz de utilizar o caminho do meio que Buda pediu. Buda falava sobre esse equilíbrio, tá certo? Não, eu quero entender as coisas, eu quero me conhecer, eu quero saber, eu quero ser ponderado. Eu não estou do lado de cá nem do lado de lá. Não vai, daí você vai ser Murilo, você vai ficar no muro. Não é ficar no muro, é ser ponderado. Em vez de ser extremista nas coisas, condenar as pessoas, apontar com o dedo e riste para as pessoas. Entendam bem, todas as vezes que aponta para alguém, você tem 3 dedos apontados para você. O que significa dizer que você está identificando no outro erros muito maiores do que você, porque você mesmo tem. Se identificou é porque você tem. Ou pelo menos já praticou aqueles mesmos erros. Se você não pratica hoje, um dia já praticou, você pode ter certeza absoluta disso. Tá certo? E aí ele continua aqui, gente. Já na Gênesis capítulo 14, ele continua aqui no item 47, no parágrafo 2º, ele afirma, na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz eleição de domicílio em seu corpo, sem que, contudo, este o deixe definitivamente, o que não pode ter lugar senão com a morte. Allan Kardec. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo também ele vem falando de possessão. Quando ele fala em perdoar os inimigos, entre lá naquela parte do perdão dos inimigos e tal, tem lá a palavra possessão. Muitas vezes um espírito livre possui, você está realmente possuído por um espírito. Então significa dizer que a possessão existe, tá, gente? E existe
e aí vinha a cena do exorcismo, mas já passei para vocês, tá certo? E o Clóvis Nunes defende os efeitos poltergeist. E aí vocês prestem atenção o que são os efeitos poltergeist, que significa as obsessões físicas que eu presenciei lá naquela casa lá de Lagoa dos Gatos que eu visitei, tá? Então, sintam aí. Onde objetos se movimentam, pedras caem no telhado e vultos aparecem. Os fenômenos já mobilizaram policiais militares, lideranças e pesquisadores. O que estaria acontecendo em um pequeno município do norte do estado? Nossos repórteres investigam a história e contam o que viram dentro da casa. Acontecimentos incomuns presenciados na casa de uma família que mora na zona rural do município do norte do estado têm impressionado as pessoas e se tornado o principal assunto da cidade. Socos nas paredes, pedras de todos os tamanhos que caem sobre o telhado e até dentro da casa, mesmo com portas e janelas fechadas. A família pediu ajuda. Claudir, que é um dos vizinhos da casa, confirma. Viu coisas difíceis de explicar. Ficou assustador. Ninguém ainda chegou nesse ponto, mas todo mundo já está um pouco assim, com receio, né? Deu para ver vários fenômenos de natureza, pedra aparecendo sem ninguém jogar, objetos dentro de casa se movendo sem ninguém tocar, né? Como os vizinhos domésticos também saindo de um lugar para o outro, né? A gente acompanhou, a gente viu. O que o senhor fez no momento em que as pedras surgiram? A gente procurou socorrer a família, né? De várias maneiras, levando ela para outras propriedades, num colégio próximo aqui da capela, e o fenômeno acabou acontecendo lá também no colégio da capela. Sem saber a quem recorrer, a pessoa saiu de um canto e foi para o outro e continuou acontecendo. Bom, nós vimos pedras sendo jogadas ou caindo em cima do telhado da residência, nas paredes, porém, o detalhe é que não quebrava o brasilite, né? Vocês veem, o brasilite é muito fino, e nas paredes não ficava sinal nenhum dessas pedras. Isso causou espanto, porque a gente no local, mesmo com a presença da brigada militar, então, eu e os colegas, meus companheiros da brigada, essas pedras continuavam caindo. O caso mobilizou a todos. Uma equipe de assistentes sociais do município foi até a propriedade para tentar ajudar no caso. Nós até teríamos uma explicação técnica e científica, né? Não vamos falar a respeito de fatos, né, de pedras voando e tal, mas o que pode estar acontecendo no âmbito psíquico, né, para que essas pessoas possam acreditar e estarem vendo isso, né? E a partir dessa teoria, dessa parte científica, nós estamos voltando ao tratamento para essa família. Por meio da casa onde todos esses fenômenos aconteceram, foi demolida pela família na última semana. Mas antes de ir embora, até o exorcismo foi feito. Você vai ver ainda hoje no Teledomingo. No começo do programa, mostramos um caso que mobilizou o município do norte do estado. Um casal, um menino de 8 anos e duas meninas, uma de 11 e outra de 15 anos, estavam assustados com acontecimentos que rondavam a casa em que moravam. Pedras caíam sobre o telhado e até dentro de casa. Objetos e móveis se moviam. Com medo, chamaram a polícia, os vizinhos e até autoridades do município e acabaram abandonando o local. A pedido de nossa equipe, o casal retornou à casa dias antes dela ser demolida para nos contar o que viveu lá dentro. Nos comprometemos a não revelar a cidade onde tudo aconteceu. A reportagem é de Fábio Almeida e Marcelo Caio. O que são essas luzes aqui na parede? Está apagado em nome de Jesus. E daí depois, dando um dia, começou a jogar pedra na casa. Muita pedra? Bastante. Começou de noite, daí a gente chamava a polícia vinha olhar por tudo, não enxergava nada. Depois começou de dia também, daí chamava a polícia vinha de dia.
estava de serviço na brigada militar. Quando foi por volta das 21h20, me ligou um senhor dizendo que tinha alguém dando soco na parte de trás da sua casa, na parte do quarto. Dava o soco e corria quando eles abriam a janela. Imediatamente peguei a viatura e desloquei até o local. Gostei a viatura aqui na frente e comecei a fazer buscas. Não vi ninguém, mas o estranho é que caíam as pedras e não caíam no chão. Elas caíam e ficavam. Se eu fosse jogar a pedra, ela rola, né? Mas as pedras, elas caíam dessa forma. Tipo, um som e ficavam no local. Muita pedra. Gente, veja, a gente está vendo aqui, eu parei o vídeo, porque senão não vai dar tempo para a gente conversar, mas a gente está vendo assim, eles foram lá e demoliram a casa. Funciona? Não. Porque quem faz o fenômeno, tá certo, não é a casa. É exatamente o espírito através dos médiuns. Quem são os médiuns nesse caso? As crianças. Pessoas muito gordas, pessoas muito magras, crianças em idade muito nova, 7, 6, 5 anos de idade, e adolescentes na fase de muito hormônio, da parte de produção hormonal, e estimula esse duplo etérico aqui, tá certo? Que faz com que aconteçam os fenômenos físicos. Os espíritos se aproveitam desse duplo etérico, dessa matéria chamada ectoplasma, e produzem esses efeitos físicos. E muitas vezes, por que se chama obsessão física? Porque a obsessão é pela casa. Às vezes é o dono da casa. O dono da casa diz, eu não quero ninguém aqui. Então ele vai lá e diz assim, eu não quero que ninguém que atrapalhe. Pronto, nesse caso mesmo, vocês viram que no começo da reportagem ela disse assim, não, nós mudamos ele de um canto para o outro e começou a acontecer no outro local. Adianta destruir a casa? Não, porque o espírito estava atrás das crianças. Nesse caso não era uma obsessão física só, era uma obsessão também pessoal com as crianças. Tá certo? Era praticamente uma possessão acompanhado de efeitos físicos, você está entendendo como é? Então, quer dizer, você veja como é característico tudo isso e como é diverso, como as obsessões são diversas, pelos diversos motivos, os espíritos se utilizam desses ectoplasmas para influenciar as pessoas. Agora, gente, isso é para a gente ficar com medo? Não, é para a gente entender. Veja, todas as vezes que eu compreendo alguma coisa, eu elimino exatamente isso aqui, ó, ignorância. Quando eu elimino a ignorância, sabendo do que está acontecendo comigo, eu vou lá e resolvo. Né? Então, por que estudar a mediunidade? Porque através do estudo da mediunidade, você sabe o que está acontecendo com você e você sabe dominar. Muitas pessoas vão parar em manicômios, em clínicas psiquiátricas, com sintomas de mediunidade e as pessoas achando que são esquizofrênicos, que tem algum problema mental. Não tem, não é um problema da estrutura cerebral dele. É exatamente porque eles são médiums. Existem os esquizofrênicos, existem os psicopatas, existem. Aliás, a psicopatia não é uma doença. Tá? A psicopatia é uma característica do cidadão. Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas o interessante disso tudo é o seguinte, que muitas vezes as pessoas são aprisionadas nesses manicômios, nesses locais de tratamento psiquiátricos, e elas não têm nada. Mas depois começam a ter, porque começam a tomar tanto remédio que afetam os neurotransmissores e tal, e a pessoa termina ficando doente realmente. Então, basicamente isso, gente, a noite de hoje a gente já vai entrar lá na Sala Azul, vamos começar a se organizar para entrar na Sala Azul. São 8h10, 8h05, pronto. Então, muito obrigado a vocês, gratidão por terem assistido a nossa live, e se vocês tiverem qualquer pergunta em relação às obsessões, é só entrar em contato conosco através daí, ou então através do meu WhatsApp 998146555. Você pode entrar em contato comigo e fazer a pergunta que você queira, ou então através do message daí do Facebook, você pode entrar em contato também. Uma outra coisa que eu quero pedir a vocês, solicitar, é que nós continuamos aqui no SEC com a nossa campanha de doação de alimentos.
Então nós estamos arrecadando os alimentos. Essa semana nós doamos 12 cestas básicas, tá certo? Foram 8 cestas para a comunidade que nós trabalhamos e mais 3 cestas para as outras pessoas necessitadas, outras famílias necessitadas que apareceram e a gente dividiu e doou essas cestas porque eram pessoas que realmente estavam muito carentes. Então na realidade é assim, a gente está fazendo um esforço danado para poder juntar esses alimentos. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas se vocês puderem doar, estamos aqui na rua Laudelino Rocha, número 1115, no bairro Maurício Nação, aqui próximo à Clínica São Gabriel. Também para saber sobre isso é só entrar em contato comigo, que a gente pode dar informações. Se quiser depositar e tal, a gente pode também disponibilizar uma conta, vocês podem depositar. A gente não gosta de receber dinheiro, mas a gente entende que nesse momento muito difícil, as pessoas estão preferindo depositar do que entregar o alimento, ir no supermercado comprar e tal. E hoje em dia existe também a opção, gente, de você pedir ao supermercado. Inclusive eu tenho um supermercado que vende umas cestas baratinhas, uma cesta mesmo básica, completa, com muita coisa, inclusive, por R$50. Eu não estou fazendo aqui propaganda do supermercado, é porque eu acho barato, pela quantidade de coisas que vem na cesta, inclusive produtos de limpeza, essa coisa todinha, coisa que na maioria das cestas não tem. Então, se vocês puderem ajudar, vocês entrem em contato com a gente no 998 14 6555 e vocês vão poder ajudar as famílias que estão passando real necessidade nesse momento de isolamento social e que eles não estão podendo trabalhar, principalmente pessoas que dependiam do seu carrinho de bombom, né, da sua renda através da venda de picolé, de confeito, de tudo. Quer dizer, são pessoas que são informais, que estão na rua, que não tem nem como pegar esses auxílios que o governo está oferecendo. O governo está tentando fazer alguma coisa, mas a gente percebe que muitas vezes não vai atuar em todas os setores da economia nacional, principalmente aqueles mais carentes, aqueles que não têm nenhum registro, que não são uma estatística nesse Brasil, que a gente sabe que ainda é muito injusto socialmente falando. Tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigado. Vamos agora para a nossa sala azul, aos médiuns que estão na nossa reunião do Zoom. Já nós vamos entrar exatamente para entrar com vocês na reunião, tá certo? Para vocês observarem a reunião lá na nossa sala azul. Querendo mandar nomes também, ainda é tempo de mandar esses nomes através do WhatsApp. O nome, o endereço, a idade e o problema que a pessoa está passando. É só mandar para o meu WhatsApp, a gente dá uma olhadinha rapidinho lá, coloca o nome e coloca na vibração lá na nossa sala azul também. Muito obrigado a vocês. Até a próxima comunicação, que vai ser na sexta-feira, quer dizer, portanto, amanhã de noite, uma palestra para vocês, tá certo? Beijo no coração, paz, luz, sempre.